O governo de Minas prevê uma redução no déficit fiscal deste ano, mas as contas ainda continuarão no vermelho. Em meio à crise econômica, o Estado não consegue equilibrar as finanças. Resultado: os cidadãos que pagam os impostos e deveriam ter serviços públicos de qualidade são os mais prejudicados. 2 salas de cirurgia do setor de ortopedia do Hospital Galba Veloso estão interditadas pela vigilância sanitária. Com a capacidade de atendimento reduzida pela metade, um andar inteiro de leitos está vazio, sem pacientes. Pelos cálculos do Estado, resolver os problemas estruturais vai custar 11 milhões de reais, dinheiro que a FHEMIG não tem. Um dos nossos maiores problemas é a estrutura. E as unidades da rede FHEMIG, por exemplo, que são 21 unidades hospitalares, essas unidades estão passando por isso. Porque já existia um problema estrutural, obras paradas que hoje não pode dar continuidade. Setores, por exemplo, nós temos unidades aí com CTI de 40 leitos precisar terminar e não estamos conseguindo terminar essa obra exatamente porque não tem o dinheiro para ser investido. As cirurgias que deixam de acontecer aqui sobrecarregam ainda mais o Hospital João 23, que também vive uma crise. Em maio, nós mostramos a precariedade da infraestrutura no maior pronto-socorro do estado. Na época, a FHEMIG disse que o prédio vinha passando por reformas. Falta dinheiro para os serviços básicos e também para obras. Um exemplo é a duplicação da MG 424 entre Sete Lagoas e o aeroporto de Confins. A rodovia, cheia de calombos no asfalto, estreita e sem acostamento, tem tráfego pesado e perigoso. Faz vergonha, pô. Põe em risco a vida da gente, de todo mundo. A Secretaria de Obras diz que faz a manutenção da estrada e que não há prazo para começar a duplicação. Quem depende das farmácias do estado também reclama da constante falta de remédios. Outro problema vivido no estado é o atraso no pagamento de fornecedores e dos servidores. Desde fevereiro do ano passado, o governo de Minas está pagando os funcionários de forma escalonada. Quem ganha mais de R$6 mil, por exemplo, recebe em 3 parcelas. E isso significa dizer que a última parcela chega à conta do servidor no 30º dia do mês seguinte ao trabalhado. E em agosto foi preciso administrar mais um atraso. É que a segunda parcela não chegou no dia combinado. O atraso do atraso, né? Que nem a escala ele está cumprindo. Isso tá e não tem uma comunicação direta com os servidores. O dinheiro não cai, a pessoa fica desesperada porque não tem onde buscar, né? Não tem outro recurso. Os gastos com funcionalismo consomem 49,1% da receita do Estado, mais do que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal. E para desafogar as contas, não dá mais nem para pedir empréstimo ao governo federal. Isso por causa de uma classificação dada ao Estado pelo Tesouro Nacional. Numa escala que vai de A a D, Minas tem classificação D. O secretário de Fazenda acredita que o governo tem feito o dever de casa para reduzir a crise. Nós herdamos um aumento de folha de 5 bilhões em 2015. Nós estamos conseguindo ajustar o Estado dessa herança que nós pegamos e, em função de medida que nós estamos tomando, quem está conseguindo sair de um déficit previsto de 13 bilhões em 2015, quando nós fizemos a segunda revisão, para um déficit de 4 bilhões em 2017. Então, esse é um grande ajuste que nós já fizemos. O presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais diz que a situação financeira do Estado preocupa. Ele afirma que um dos fatores que provocaram esse desequilíbrio financeiro é a Lei Candir, que isentou o pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados ou serviços. A dívida do Estado para com a União gira em torno ali de 87 bilhões de reais. Já seria um caminho bastante significativo que houvesse essa compensação até o limite de 87 bilhões, porque com isso o governo de Minas ele deixa de pagar a dívida com a União e já pode reverter esses recursos para áreas sensíveis, como é a questão da saúde, a questão da segurança, a questão da educação. Então, assim, é fundamental que haja esse acordo. A crise no estado desencadeia problemas nas cidades, principalmente as menores, que dependem dos repasses do governo. Segundo a Associação Mineira de Municípios, a dívida de ICMS com as prefeituras já está batendo na casa dos 150 milhões de reais. Os repasses da saúde também estão atrasados.
A dívida é de R$1,5 bilhão. Ainda segundo a associação, nem o dinheiro do transporte escolar está chegando em dia. A gente para no posto de gasolina, o pai do aluno está lá, ô prefeito, não vai buscar meu filho lá não. A gente passa lá na porta da padaria, o cara quer saber por que não tem um remédio na farmacinha. Então nós temos contato, a vivência diária com o cidadão. Então nós temos que dar essa satisfação. E nós que estamos lá na ponta da linha que estamos pagando o preço, entendeu? Então não pode ficar assim. A FHEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, disse que pediu ao Ministério Público a extensão do prazo para o fechamento da unidade ortopédica do Galba Veloso, por entender que o fechamento deve ser progressivo e planejado e que emprega todos os esforços para assegurar a melhor solução para os pacientes e servidores. A Secretaria de Saúde diz que a falta de medicamentos é provocada por vários fatores, inclusive pela situação financeira vivenciada pela Secretaria. Em relação à queixa do secretário da Fazenda sobre o aumento da folha deixado pela gestão anterior, o PSDB de Minas informou que dados do Banco Central provam que o Estado fechou 2014 com superávit de 3 bilhões e 100 milhões de reais e que o equilíbrio financeiro das gestões do partido permitiu ao governo atual pagar os salários em dia por mais de um ano.